Aleluia, aleluia. Graça e paz, queridos, boa noite. Boa noite, queridos. Aleluia. Você está feliz? Amém? Você chegou aqui? Aleluia. Eu estou alegre também de estar ministrando a palavra de Deus. É um privilégio estar aqui auxiliando a casa do Senhor. Eu vou pedir só que coloque um copo aqui para mim, pelo amor de Deus, que eu estou com uma sede lascada. Obrigado, queridos. Então, queridos, nós estamos numa série de estudos esse período e nós não vamos nos demorar, já vamos entrar na palavra, mas eu queria que nós ficássemos um segundinho só em oração, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, que ela é uma semente incorruptível. E nós pedimos que essa noite o teu Espírito Santo, que já começou a afofar, a mexer no nosso coração como boa terra, que ela dê 100% nos corações que vão ser colocada essa semente, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro. Amém, queridos? Aleluia. Então, nós estamos numa série de estudo em que nós estamos, vamos dizer assim, estudando alguns livros que têm relação com a visão que o serviço, verbo da vida, que eu chamo de serviço, ministério é trabalho, é serviço. Então, o serviço, verbo da vida, faz aqui para nós. E essa semana caiu para mim aqui, né? No meu turno, como dos sacerdotes que faziam, eu estava lendo já esses dois livros e tem a ver com algo que o Espírito Santo está operando em nós esses dias. Você sabe, e eu sei, nós temos a palavra de Deus com o Antigo Testamento, onde lá Deus fez várias alianças, mas a aliança que prevaleceu foi a aliança que eles aspiravam, eles queriam tanto, que é a aliança com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio satisfazer, e domingo mesmo foi falada essa palavra aqui, que o Senhor Jesus foi aquele que foi o fiador da eterna aliança. A aliança definitiva para nós. Amém? Aleluia. Mas Jesus, ele fez um processo, ele começou um processo. A aliança começou ali, foi definitiva? Foi sim, mas ele falou algo para nós que nós iríamos desfrutar dessa aliança através de mais um ajudador. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse aqui comigo, Mateus 4:4, a mídia vai usar bem a palavra, que tem bastante versículo para nós olharmos aqui e consolidarmos, né? Vamos consolidar todo o conhecimento em cima da palavra de Deus. Amém, queridos? Jesus, então, respondeu, está escrito. Veja, Jesus estava falando com alguém, e ele disse, está escrito. Diga, está escrito. Isso. Não só de pão viverá o homem, mas de toda, diga toda, palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava falando com alguém aqui, e não era alguém comum. Jesus estava falando com Satanás, porque havia uma disputa, havia algo que ele estava fazendo ali no deserto com Jesus. Ele entrou em tentação, mas a própria palavra, se você ler um pouquinho antes disso, eu não vou colocar isso aqui, mas se você ler um pouquinho antes, você vê que foi o Espírito Santo que levou a Jesus até aquele deserto. Guarde isso. Aleluia. Ele diz, então, Jesus respondeu, está escrito.
para Satanás. Ele disse, não só de pão vai viver o homem. O homem não foi feito para viver somente de um material, do natural. É isso que Cristo estava falando. Não foi só disso que a gente vai ver aqui. Porque o inimigo, ele às vezes coloca para nós que nós precisamos somente de coisas materiais, somente dessas coisas da terra, que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos ouvem, ou que o nosso pensamento raciocina, ou que nosso corpo sente. Não. Jesus disse, não vai viver só de pão, não vai viver só do natural. Mas ele vai viver de algo que vem do próprio Criador do homem. A palavra, ela procede da boca de Deus. Há um poder nessa palavra liberada. Amém? Então, a fonte dessa palavra é Deus, o nosso Pai. Amém? A procedência dessa palavra é de Deus. Diga, a palavra é de Deus. Isso. Parece que eu estou falando uma coisa muito óbvia. Mas, querido, às vezes a gente recebe tanta palavra que não é de Deus, dizendo que é. Não? Então, a gente tem que saber de onde ela é. Tem que ver de onde vem a procedência. Entende isso? Por que a gente estuda a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus ela já foi provada e já foi aprovada. Ela já foi passada, diz a palavra mesmo sobre ela, dizendo que ela passou na fogueira, ela passou no fogo 7 vezes, já foi purificada. Então diga, pense no seu coração, é uma palavra fiel. Amém? Fiel como nosso Deus é. Aleluia. Então diga, tem que ter procedência. Amém. O caminho, ele diz, o caminho não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o caminho para essa palavra chegar a nós é Cristo Jesus. Amém? E havia um alvo. O alvo era ficar parecido com Ele. Esse alvo que a palavra vem e coloca sobre nós, é isso, é ficar parecidos com Jesus. Puxa vida, mas isso parece um trabalho muito difícil, mas Jesus providenciou ajuda sobre esse trabalho também. Aleluia, aleluia. A condição de crescer e de se desenvolver para nós é tendo uma aproximação maior com aquele que nos salvou. Aproximação. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a nós. Às vezes parecem coisas que são óbvias, queridos, mas ao longo do nosso caminho, no nosso caminhar do dia a dia, agora eu sou salvo, acabou, ai que maravilha, eu vou morar no céu. Não, queridos, nós temos uma jornada com Jesus nessa terra. Nós temos uma jornada e Ele providenciou alguém que convinha que viesse. Ele disse, olha, é melhor para você que eu vá embora. É melhor que eu vá embora. Porque se eu não for embora, abre lá em João 15, 26. Se eu não for embora, eu não vou poder mandar o outro. O alus. Outro, nessa palavra, é alus. E o alus é o ajudador. É o consolador, é aquele que vai estar do nosso lado. Nós cantamos aqui, como iniciou o culto, que Jesus é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é um Deus pessoal. Da maneira que Ele se apresenta para mim, talvez não seja da maneira que se apresente para você, mas Ele é pessoal. Ele é por todos, Ele está em todos, mas também Ele é o nosso Deus pessoal.
Ele vai para a minha casa comigo. Ele vai para a sua casa comigo. Se você estiver na escola, Ele vai para a escola com você. Se você estiver numa faculdade, Ele vai para a faculdade com você. Se você estiver no seu trabalho, Ele vai te ajudar com os seus clientes, com os seus funcionários. Ele é um Deus pessoal. E ele diz assim, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei, quem envia é o Senhor. É o Senhor Jesus. Ele é o batizador. Às vezes a gente fica se esforçando tanto, mas é Jesus que faz a coisa. É Jesus que faz o negócio, gente. A gente só recebe, ou não. Amém? Aleluia. E ele diz assim, eu vos enviarei da parte de quem? Olha a procedência. Da parte do Pai. Diga, o Espírito é de Deus. Aleluia. Aleluia. João 16, 13. João também, aí ele está falando. Jesus estava indo embora. Jesus estava deixando seus discípulos. Mas ele disse, quando vier o Espírito da... Põe no 12. Porque tem um porém aí. Então, vamos começar do começo, né? Ele diz assim, eu tenho muito que dizer a vocês, mas vocês não vão suportar agora. Jesus falando com os seus discípulos. Vai, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito não só fala, Ele fala aquilo que Ele ouve. O Espírito fala o que Ele ouve. Ele ouve aonde, meu irmão, minha irmã? Diga, o Espírito ouve no céu. Isso. Diga uma outra palavra comigo. Diga, transmissão. Transmissão. Quando nós nos expomos à palavra que procede de Deus, então o Espírito trabalha nos seus ouvidos e no seu coração, porque Ele está falando com você se aquilo é sim, é a verdade ou não. Ele testifica no seu coração. Amém? Aleluia. Porque Ele não fala por si mesmo, mas diz tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão por vir. Quem gostaria de saber as coisas que estão por vir? É. Aleluia. O Senhor vai te falar quando você se expor a Ele. Quando você se expor a Ele. Porque Jesus, Ele nessa terra, Ele dependia do Espírito. Todas as vezes que Jesus saía para orar, se separava em oração, a Bíblia diz que Ele até saía do meio da multidão, se escondia um pouco. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Jesus estava no monte orando. Não estou falando do monte, eu estou falando da oração. Não importa onde você está orando. Esteja orando. Jesus dependia do Espírito. Dependia do que o Espírito ouvia do céu para que Jesus cumprisse tudo aquilo que procedia da boca do Pai. Assim também é comigo e com você. Amém? Aleluia. Nessa terra, Jesus dependia do Espírito. Lá no céu, Ele está
intercedendo por nós agora. Orando diante do Pai. Você tem 2 advogados. Amém? Paracleto, o Paracleto que está aqui, está conosco, está nos ajudando, é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Depois eu vou falar algumas coisas, algumas características dele. Mas não é isso. O importante é nós estarmos ligados e sabendo que Jesus está intercedendo por você, pela sua igreja. Aleluia. Aleluia. Jesus está intercedendo por quê? Porque Deus está sujeito à sua palavra, Ele não pode mentir. A Bíblia diz aqui que, no Salmo 138, Salmo 138, 2, no versículo 2, na parte B, fala que Ele exaltou sobremaneira a sua palavra e aquilo que nós estamos cantando aqui também, o seu nome. Exaltou sobremaneira a sua palavra e o seu nome, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Aleluia. Quando eu e você, nós entramos em oração e falamos no nome de Jesus, porque Ele está assinando embaixo. Ele está assinando embaixo. É claro que se você tem que orar embaixo daquilo que a palavra está dizendo. Não é qualquer oração. Aleluia. Conheço pessoas que oraram coisas que não estão na palavra. Mesmo falando no nome de Jesus, a misericórdia de Deus é tão grande que essa pessoa tinha um pastorado, e o pastorado chegou para essa pessoa e disse: diga a ela que eu não estou nem ouvindo o que ela estava orando. Porque não estava de acordo com a palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Às vezes nós colocamos a experiência acima da palavra. Mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém? Aleluia. Jesus, então, estava nesse ministério extraordinário na terra. E nós não atentamos, às vezes, com algumas coisas. A Bíblia diz que Jesus fazia aqueles milagres extraordinários para confirmar tudo aquilo que Ele era, que Ele já era. Abre aí Lucas 4:18. Aleluia. Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus ungiu a Jesus. Deus ungiu a Jesus. Deus ungiu a Jesus. Deus preparou a Jesus. Aleluia. E quando, aleluia, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com quem? Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga: Deus é comigo. Eu posso fazer o que Jesus fez. Ei, fale isso com convicção. Diga: o Senhor está comigo. Aleluia. Entende isso? Aleluia. No nome dele, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele tinha autoridade nessa terra, dada por Deus. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus não quis saber de holocaustos nem sacrifícios. Deus não queria sacrifício. Deus não quer penitência. Deus quer um corpo formado. Um corpo me formaste. Um corpo me formaste. Jesus tinha um corpo na terra. Isso dava legalidade para que ele estivesse aqui andando na terra. Mas agora ele não tem mais um corpo humano. Agora o que ele tem é um corpo glorificado. E ele não está mais na terra.
Quem é que tem corpo humano aqui? Ui, ui, ui. Quem é que está aqui no lugar como corpo de Cristo? Diga eu. Diga nós. Somos corpo de Cristo. Isso. Aleluia. Aleluia. Mas, veja, para esses 3 anos e meio de serviço que Jesus fez isso, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, aconteceram 30 anos de preparação. 3 anos e meio foi o tempo de serviço do Senhor. 30 anos. Porque Jesus estava embaixo da lei ainda, né? Jesus estava rompendo a lei. Mas ele era judeu. E para um judeu, só se começa ministério a partir de uma determinada idade. Nada que um judeu faz é à toa. Está embaixo da lei. Amém? Entende isso? Mas Jesus, ele se preparou. Diga, preparação. Não é tempo perdido. Amém? Sabe o que você está fazendo aqui? Você está se preparando. Porque aqui é fácil sentar e ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós saímos, é que nós exercitamos aquilo que nós aprendemos aqui com o Senhor e com o seu Espírito. Amém? Aleluia. Tem uma passagem na palavra que fala que eles estavam tecendo e consertando as redes quando eles saíam dos barcos, né? Quando eles pescavam, eles terminavam a pescaria. O meu pai era pescador, ele fazia as redes, ele consertava, ele fazia e consertava redes. E eu sei quando ele está falando aqui sobre isso, que eu entendo, porque eu via meu pai abrir a tarrafa e depois de uma pescaria a tarrafa ela fica danificada. Então ele sentava e ficava costurando. Ali tinha uma linha de pesca. E tinha uma agulha específica para costurar aquelas redes. Essa palavra de consertar a rede é a mesma palavra que designa preparação. Então, quando você estiver paradinho, ouvindo a palavra, você está consertando a sua rede. Aleluia. Para que eu e você sejamos mais eficazes. Atos 1:8. Olha lá como é que ele queria fazer a sua igreja crescer. A inauguração da igreja, olha lá. Jesus tinha sido ungido por Deus e tinha recebido o Espírito Santo e poder. Olha a igreja. Mas vocês vão receber o quê? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Existe um tempo para você esperar em Jerusalém. Existe um tempo para derramar poder sobre sua vida. Às vezes a gente sai com muita pressa, e a rede está tudo esburacada. Aí não pega peixe, ou se pega ele foge. Aleluia. Mas o Senhor quer nos dar poder para ser testemunha. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus preparou uma unção para nós como igreja. A Bíblia diz que lá eles receberam poder através de línguas repartidas. Quando você vai estudar o profundo dessa palavra, língua, você vai ver, às vezes a gente vê aqueles desenhinhos, né, com aquelas labaredinhas de fogo na cabeça das pessoas, não é assim? Mas, no original, essa palavra não é línguas de labareda. É língua mesmo. Sabe? Língua. Sabe o que isso diz para mim e para você? Comunicação. Diga, comunicação.
Amados em Cristo Jesus, a primeira coisa que Adão perdeu quando ele caiu foi a comunicação com Deus. Foi quebrada a aliança. Então ali Deus não podia. Adão, onde você está? Tu acha que Deus não sabia onde Adão estava? Onde você está, Adão? A primeira coisa que Jesus restaurou, aleluia, foi a comunicação com Ele. Eu e você, nós estamos, como nós cantamos, livre acesso. Livre acesso. Livre acesso pelo sangue de Cristo. Comunicação. Está encrencando alguma coisa, a coisa não está funcionando bem do jeito que você queria, comunica com Ele. O que não está dando muito certo? Comunicação. Oh, palavra boa. Às vezes a nossa comunicação com os nossos entes não precisa ter nem muita gente, né? 3 já dá problema. 2 dá problema. Aleluia. Mas Deus pode abençoar, pode entrar nesse meio, nessa comunicação, nesse falar. Esse saber falar, saber agir, saber se expressar. Aleluia. Podemos ter problemas com isso. Porque eu quero dar só um exemplo rápido. Eu vou deixar a passagem para você ver, que senão não vai dar tempo de eu passar tudo que tem que ser passado. O problema é que às vezes a gente se comunica, a gente tem o poder, né? Poder, ao descer sobre vós, poder. Aí tem os dons, né? Aleluia. E a gente perde a comunicação. Perde o ouvir. Desde o início, né? O Espírito Santo está lá em Gênesis, dizendo que ele estava sobre a face das águas, gerando coisas. E até Apocalipse ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que ele diz isso? Porque é possível perder a comunicação. Perder o ouvir. E tem um exemplo no Antigo Testamento, porque o Espírito vinha sobre eles com poder. Sansão, Deus deu um propósito para Sansão. A vida de Sansão foi gerada antes dele nascer. Olha, eu vou fazer você nascer para derrotar o filisteu. O filisteu se levantou, o povo orou, o povo chorou. Meu Deus, precisamos de um Salvador. E Deus levantou um com propósito. Enquanto ele estava com foco no propósito, estava bem. Quando ele perdeu o foco, ele tirou o foco, ele não ouviu mais. E Juízes 16:20 diz que ele não sabia que o Espírito de Deus não estava mais ali com ele. Aleluia. Deus quer nos livrar desses tempos de engano e de erro. Amém. A Bíblia diz, no final dos tempos, Paulo exorta a Timóteo, já dizendo: nos finais dos tempos haverão tempos trabalhosos. As pessoas vão querer ouvir só o que elas querem, só o que é agradável, só o que conforta. Mas o Espírito de Deus, ele alinha. Aleluia. Aleluia. Ele alinha.
Ele corrige, Ele exorta. Aleluia. A obra do Espírito em nós, querido, a boa obra, né? Nós falamos da boa obra do Senhor. A boa obra do Senhor é nos fazer semelhantes a Ele. Aleluia. E às vezes vai precisar dar uma lixada. Né? A gente fala tanto uns aos outros aqui sobre lixar, mas eu prefiro aquela palavra que fala que em todo tempo ama o irmão e na angústia nasce. Aliás, em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Aleluia. Então, Deus ele vai nos usar como igreja para nos moldar à semelhança de Cristo. Amém? Por isso que está banquinhos vazios. Não é? Porque não são todos que querem ouvir. Você vai na internet, hoje você escolhe. Oba, eu quero ver isso. Quero ver aquilo. Quero ver aquele outro. Há um cardápio. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja está sendo preparada para a volta do Senhor. Aleluia. Gálatas, eles começaram na bênção, no Espírito, e terminaram na carne. Amém? Existe uma inspiração da parte do Espírito Santo para que pessoas estejam falando aqui. Quando as lideranças pediram para ver sobre o que nós falaríamos sobre alguns tipos de livros, quem inspirou os livros? Quem inspirou as pessoas a ler naquela hora aquela palavra? Né? Falando sobre o Espírito. Porque, amados, é como estava escrito nessa última passagem que nós lemos, que há uma continuidade nessa jornada. E o Espírito Santo, ele quer essa boa obra até o final da nossa vida. Ele é o convencedor do pecado. A gente pensa que o Espírito Santo só vai convencer o ímpio do pecado. Sim, ele vai convencer o ímpio do pecado original, mas vai convencer a igreja de coisas erradas também. Para que haja correção. A noiva do Senhor é limpa, é lavada, é livre. Amém? Aleluia. Ela é santa. Porque o Senhor, ele faz do Espírito Santo um selo sobre nós. Há um selo, há uma garantia. Aleluia. Se você está ouvindo o que o Espírito diz à igreja, você está debaixo do selo de Deus. Efésios 1:13 fala isso. Aleluia. Ele é o nosso guia, ele vai nos guiar através da palavra. Tanto que você não precisa estar somente aqui. Aqui você está abençoado, ouvindo a palavra junto com os irmãos, mas na sua casa, Ele vai te guiar. Você abre a palavra, Ele vai te falar na palavra, porque Ele habita em você. Ele é habitador daquele que crê. Ele é um intercessor. Ele vai estar orando com você, junto com a sua igreja. Vai ser um intercessor, como está escrito em Romanos 8, porque nós não temos habilidade em nós mesmos. Por isso, Deus ungiu a Cristo e a sua igreja. A unção é uma capacitação de Deus. Amém. Aleluia. Ele é o revelador da verdade, como nós lemos aqui, ele é o Espírito de vida. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão, ele soprou em Adão. Esse sopro é vida. Senão Adão nem levantava dali.
Nem tinha os olhos, ouvidos, o nariz, boca, não tinha nada que fizesse sentido. Ele não poderia receber de Deus todas as coisas, porque quando Deus soprou sobre ele, ele soprou vida. O Espírito estava ali injetando vida. Deus estava ali injetando o Espírito de vida em Adão. E quando ele pecou, ele disse: morrendo, morrereis. O castigo, eu não posso falar castigo, não é essa a palavra, a consequência do pecado foi essa quebra. E essa quebra traz morte, traz a segunda morte. A segunda morte. Aleluia. Às vezes nós pensamos no Espírito Santo com vários símbolos que aparecem no meio da palavra, dizendo que o Espírito Santo é fogo, vento, água, selo, azeite, pomba, mas ele é uma pessoa. E ele vem conversar conosco, ele se interessa pela nossa vida. Porque existe um propósito para cada um de nós. E ele veio nos ajudar nesse propósito. Amém? Aleluia. Eu acho interessante quando a palavra diz que ele é como água, porque ele não se paralisa. Você já viu um rio, uma correnteza? Ele não fica paralisado por causa de pedra. O que ele faz? Ele segue. E como pomba? Por que será que colocaram isso? Que quando Jesus foi batizado, veio o Espírito Santo como pomba sobre ele. Você sabia que a pomba, não tem bile? A bile, como um animal, é como a gente tem fígado, né? Que a gente precisa separar os nutrientes. O pombo não tem bile. O pombo não tem... A bile é uma substância amargosa que o nosso fígado faz. E o pombo não tem isso. Porque Jesus não tinha amargura. Não tinha nada amargo em Jesus. Não tinha amargura em Jesus. Ele era o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Aleluia! Diga para o seu irmão aí, estude a palavra. Aleluia! Deus quer que nós tenhamos esse relacionamento cada vez mais estreito. Eu acho tão lindo. Eu vejo homens de Deus, quando a gente abre a palavra, às vezes, ou quando a gente lê alguns livros, em Marrega mesmo, ele sabia, até a hora que ele ia embora, voltar para o Senhor. A hora que ele ia morrer. Diz que ele deu um sorriso para a esposa. Tchau. Isso é intimidade. Intimidade. Aleluia. Intimidade. Essa comunicação constante vai levar você a isso. A ter mais intimidade. A ter o Espírito Santo como companheiro, companheirismo. Abre aí Atos 20, 22. Diz assim, Paulo dizendo: agora eu estou constrangido em meu espírito. Eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Bora. 23. Senão o que o Espírito Santo... Olha, veja, ele não sabia o que iria acontecer. A não ser o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, comunicava com ele. Olha, Paulo, vai te esperar ali cadeia e tribulação. Quer dizer, ele não dava só notícia boa. Aleluia.
Mas, ao mesmo tempo que Deus falava com ele sobre algumas notícias, ele mesmo disse, não tinha ninguém me auxiliando, a não ser o Espírito de Deus. Quando eu fui me apresentar diante de juízes, diante de tribunais, mas o Senhor me livrou da boca dos leões. Ao mesmo tempo que ele diz, cuidado, vamos por ali, mas vai haver isso. É o mesmo Deus que te livra. Amém? Aleluia. Diga, Deus é fiel. Aleluia. E eu sou fiel também. Amém, isso mesmo. Há, então, uma parceria do Espírito Santo. Lucas 5, 67, fala sobre a pesca maravilhosa. Lucas 5, 67, fala sobre a pesca maravilhosa. Jesus estava ali presente naquele lugar, ungido pelo Espírito Santo, e ele teve direções. Só que antes, ele pediu o barco dele emprestado. Pediu o barco, ele falou assim, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. Você conhece a história, amém? Da pesca maravilhosa? Eles tinham pescado a noite inteira e não tinham conseguido nada. Chegaram na beira da praia, Jesus estava lá pregando. E ele disse, Pedro, me empresta seu barco? Me empresta a sua maneira de sobrevivência? Subiu lá, usou, terminou a palavra, ensinou o povo que estava ali, e ele falou assim, agora, faz-te ao largo, ou seja, vai mais para o fundo e pesca. Oh, mas, Senhor, nós somos pescadores, já, experimentados. Mas sobre a tua, diga, palavra. Isso, eu vou jogar a minha rede. Eu vou jogar a minha preparação. Eu vou jogar a minha rede sobre a tua palavra. Ele confiou no que Jesus falou e teve grande lucro. Grande quantidade de peixes, e se até rompiam as redes. Ele teve que chamar outros. Diga, multiplicação. Aleluia! Isso mesmo. Mas, para isso, querido, nós temos que entender sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus, Pedro lançou as redes. Sobre a palavra de Cristo. Aleluia. Sobre a palavra de Cristo, Pedro lançou. Nós temos que entender que nós temos que lançar. Às vezes nós vamos ter que trabalhar em cima da palavra que Deus nos deu. Você vai ter que pegar a palavra e confessar ela. E falar ela. E trabalhar com ela. E não vai ser uma vez só. Então, o terceiro tópico desse apanhado é você confessar a palavra, falar a palavra. A palavra, ela já é ungida. João 5, 1 a 8. Esse é muito interessante. Nós estamos terminando. O livro de João, no capítulo 5, está falando sobre o tanque de Betesda, aquele homem que estava lá há 38 anos. Jesus subiu para Jerusalém, o 2, por favor. Vamos lá, o 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E eles criam ali que quando ali tinha uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, e havia um homem que estava lá há 38 anos. Pode parar, não precisa ver, a gente conhece essa passagem. Ele falou com todos aqueles enfermos que estavam lá. Ele subiu num lugar e falou com todos, atenção, todos aqui que
estão aí mergulhando. Não, ele falou só com aquele. Aleluia. Ele falou só com aquele. Ele colocou a palavra em cima daquele moço. Quer ser curado? Quer ser curado? Tem um tempo que, às vezes, nós vamos orar e a palavra vai vir em resposta. Diga, Deus tem resposta? Deus tem resposta. Fique atento. Ele vai fazer perguntas para nós. Veja, a legalidade de Jesus era estar na terra como homem. Então, ele estava ali no meio daquela multidão, mas só um foi chamado. Diga, muitos são chamados, mas poucos. Aí você vai dizer, escolhidos. Não, mas poucos participam. Aleluia. Depois que Jesus ressuscitou, você lembra se ele curou alguém? Ele foi sair e foi fazendo essas curas maravilhosas depois que ele ressuscitou? Eu li, não vi não. Curar, libertar, quebrar cadeias. Não, né? Por quê? Porque mudou a dispensação. Oh, aleluia. Mudou a dispensação. Jesus não mais estava ali para despertar as pessoas como ungido de Deus. Agora ele tinha a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Ele disse em Mateus 28, 18, toda autoridade me é dada nos céus e na... Agora lá no céu, Deus tem um homem. Aleluia. Nós estamos representados no céu. Aleluia, nós estamos representados no céu. Tem um homem ressuscitado lá. Tem uma pessoa ressuscitada lá falando, eu sei o que eles estão passando porque eu também tive carne. E o Espírito deles, e o Espírito do Senhor, ele vai militar contra a carne deles milita. Olha, Pai, a carne é contra o Espírito contra a carne, e eles ficam naquela luta. Vamos ajudá-los. Aleluia. Aleluia. Diga, Deus tem socorro. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas ele precisa que você e eu estejamos atentos ao que o Espírito diz. E quando nós falamos a palavra, o primeiro ouvido que está mais perto da nossa boca é o nosso. Amém? Então nós temos que estar preparados para essa preparação que Deus quer nos colocar, para nós estarmos dentro dessa dispensação nova. Por isso que Deus fala assim, olha, eis que faço novas todas as coisas. Todo dia é novidade de vida. Para a igreja, é novidade de vida. Então, quando você estiver desanimado, você pode falar com a sua alma, que nem eu falei com a minha uns tempos atrás. Eu falei assim, alma, você se alinha com o Espírito, porque não é assim. Não é assim. Às vezes nós temos que falar com a nossa alma e colocar ela no lugar certo. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Diga de novo, a alegria do Senhor é a minha força. É a força da sua alma, minha irmã. É a força da sua alma, a alegria de ter o Senhor como Deus.
Aleluia. E às vezes a nossa alma quer esquecer isso. Mas tem aquilo, e tem aquele outro, e tem ninim, e nininhem. É assim. É assim. Aleluia. Por isso que Paulo diz para nós renovarmos a nossa mente. É necessário renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Eu queria ler para vocês aqui, porque ela está na versão amplificada, e na versão amplificada não tem, eu estou terminando já, não tem isso, não tem como, é na página 105, e é a palavra de Deus, só que ela está na versão amplificada, que só tem em inglês. Diz assim... Aleluia. Diz assim, pois alguém, está falando no versículo 2 de 1 Coríntios 14. Pois alguém que fala uma língua desconhecida não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende ou captura o seu significado. Porque no Espírito Santo, ele pronuncia verdades secretas. Ele pronuncia coisas ocultas que não são óbvias ao entendimento. Amém? Então, quando você fala em outras línguas, você está oikodomeu, essa palavra no grego. Você está construindo, você está acumulando coisas e falando mistérios com Deus do Espírito. Olha, comunicação restaurada, comunicação restaurada, comunicação restaurada. Por isso é importante nós evoluirmos. Fomos salvos pelo Espírito, mas nós sermos cheios e constantemente crescendo no conhecimento e na comunicação com o Senhor. Amém? Aleluia. Essa passagem, eu queria que você deixasse isso. Então, é assim que Deus revela o testemunho real e as ligações espirituais. O Espírito sabe tudo do homem, o Espírito do homem. E o Espírito Santo sabe tudo de Deus. E então, nós temos acesso direto com a fonte. Amém? Orar em línguas é isso. Orar em línguas é isso. A sua carne não está com vontade, a sua carne não é favorável a essas coisas. Para quê? Eu estou cansado. Não, amados. Faz isso. É exercício, é exercício. Você está acumulando. Eu estou acumulando coisas que o Espírito Santo vai usar durante o seu dia. Amém? Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios, eu vou terminar com isso. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aleluia. Nós somos agentes de intercessão nessa terra, queridos. Porque aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. Você e eu, nós somos justiça. Justiça de Deus. Para quê? Para quê que nós somos justiça? Nós somos justiça para interceder e ser como Deus nessa terra, falando, trazendo a vontade de Deus para essa terra. Amém, queridos? Trazendo a vontade de Deus para essa terra. Declare comigo, Deus tem o controle sobre os resultados finais. Amém? Ele falou o final desde o começo. Desde o começo Deus falou o final. Aleluia. Diga, é melhor o fim do que o começo. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus.